Olá a todos. Hoje irei analisar a primeira partida do Campeonato Mundial de Xadrez de 2016, cujo campeão Magnus Carlsen vai defender seu título contra o desafiante Sergei Kajakin. Essa partida aconteceu ontem, dia 11 de novembro de 2016, em Nova York. Bom, Carlsen inicia a partida com D4, Kajakin responde com cavalo F6 e seguido de bispo G5. Abertura Trompowsky. Bom, a jogada mais utilizada nessa abertura seria C4, seguido aí de F6 e cavalo C3. Porém, Carlsen optou aí por uma variante diferente. Bom, seguiu D5, E3 aí, liberando para o bispo se desenvolver. C5, entregando temporariamente aqui esse peão, em troca aí de tirar esse peão do atraso, porque se caso o cavalo aqui se desenvolvesse, esse peão aqui ficaria um pouco atrasado. Bispo toma F6, trocando aí o bispo pelo cavalo. G toma F6, e aqui o bispo já pode se desenvolver aqui, e ele pode também ficar nessa diagonal aqui bastante forte. Porém aqui a estrutura da ala do rei ficou um pouco enfraquecida devido aqui essa estrutura de peões dobrados e essa abertura aqui em G7. D toma C5, cavalo C6, botando já o cavalo em jogo. Bispo B5, desenvolvendo o bispo. Aqui uma possível continuação, tentando aqui manter esse peão de C5, seria A3, com ideias aí de avançar o peão para B4 e apoiar aqui esse peão de C5. E5, já colocando o bispo para atacar esse peão aqui de C5. B4, defendendo. A5, tentando destruir aqui essa estrutura de peões, já que esse peão aqui está defendendo. Então B5, avançando e ganhando tempo sobre o cavalo. O cavalo então é obrigado a ir para E7, porque se por exemplo ele visse aqui para casa normal dele, aí o cavalo ficaria bastante fraco e não estaria controlando casas mais perto do centro. Cavalo E7, C4 e bispo E6. A partida aqui ficaria bastante empatada, mesmo que o Carlsen teria um peão, porém essa estrutura aqui vai ser bastante atacada, então a partida aqui seguiria bastante empatada. Voltando então para a partida, seguiu o bispo B5, cravando o cavalo. E6, atacando ali o peão. C4, tentando aí destruir a estrutura central de peões das negras. D toma C4, e aqui o Carlsen não optou em trocar as damas, que seria também uma ideia boa, já que as negras aí perderia o roque, porém como as damas não ficariam mais em jogo, já o roque também não perder o roque não seria aí um benefício ruim, né? Então seguiu cavalo D2, botando o cavalo em jogo e ameaçando também o peão, que já está praticamente perdido, já que sofre um ataque duplo de bispo e cavalo. Bispo toma C5, cavalo de G F3,
botando aí o cavalo em jogo e com ideias também de fazer o roque. Roque, roque, cavalo A5, botando pressão aqui nesse peão de C4, torre C1, bispo E7, dama C2, e aqui as brancas aqui tem um ataque fortíssimo em cima desse peão que já está perdido praticamente. Bispo D7, tentando aí trocar esse bispo que está fortíssimo aqui por esse bispo que estava parado sem jogar, o que seria muito bom para as negras. As brancas aceitam e trocam de peças. Dama toma D7, dama C3 ameaçando o cavalo, dama D5, cavalo toma C4, cavalo toma C4, dama toma C4. E aqui eles simplificaram bastante a posição. Torre de FC8, propondo aí trocas. Torre de FC1, já que, por exemplo, se a torre aqui trocasse, a torre de A8 tomaria de volta e a torre negra ameaçaria vir aqui para C2, tentando aí ganhar esse peão de B2, e a torre branca teria que vir para B1 para defender e ficaria bastante na defensiva, né? Então, voltando na posição, a torre aqui vai para C1 e aqui eles trocam, e agora a torre aqui está bastante ativa do que se ela ficasse aqui em F1, né? Então seguiu torre D8, ameaçando ali mate em D1, G3, abrindo espaço pro rei para não levar mate, torre D7, evitando aqui que as brancas venham aqui para C7 e ameace o peão e o bispo. Rei F1, já que as peças mais pesadas foram trocadas, o rei agora tem um papel principal de ir para o centro para ajudar aí no ataque. Então ambos vão tentar aí colocar seus reis no centro do jogo. F5, rei E2, bispo F6 ameaçando ali o peão de B2 e também evitando que a torre aqui vem para D4, propondo trocas. B3, rei F8, H3, H6, cavalo E1, com ideias aí de botar o cavalo numa casa melhor. Rei E7, cavalo D3, rei D8, F4, controlando aqui essa casa de E5, H5, A4, torre D5, já que as brancas aqui jogaram A4, a torre aqui já não pode vir mais para essa casa para tentar atacar esse peão. Cavalo C5, ameaçando o peão de B7, B6, atacando o cavalo e saindo aí do ataque dele. O cavalo vai para A6, bispo E7, cavalo B8, A5, cavalo C6 cheque, rei E8, cavalo E5, bispo C5, botando um bispo aqui nessa diagonal, torre C3, rei E7, torre D3, propondo aí trocas. Ambos aí simplificam bem a posição.
F6, cavalo C6 cheque, rei D6, cavalo D4, cavalo D5, cavalo B5, rei C6, cavalo D4 cheque, atacando aqui o rei e esse peão de E6. Então o rei vai para D6 para defender e cavalo B5 cheque. Bom, nessa posição, se a partida empatou com repetição de lance, porém vamos analisar aqui algumas possíveis variantes. Aqui, se ao invés de cavalo B5 cheque, o rei aqui vir para C4, seria também um lance possível. Bispo B4. E agora as negras aí vão ter ideias de ameaçar esses dois peões aqui, já que eles são da mesma casa que o bispo, são de casas negras, então as negras aí vão tentar um ataque sobre eles. Cavalo B5 cheque, rei vai para D7, cavalo D4, bispo E1, ameaçando ali o peão de G3. E aqui, se as brancas cometerem o erro de jogar cavalo E2, defendendo aqui o peão, as brancas aí tem uma continuação que ganha um peão, que seria rei D6, rei D4, bispo F2, e as negras aí já ameaça tanto esse peão quanto esse. Rei D3, rei D5 e as negras aí já conseguem ganhar um espaço no centro e as negras aí vão tentar vir aqui ganhar esse peão de B3, aproveitando já que esse bispo está prendendo o rei aqui para defender o peão de E3. Então continuando, cavalo C3, rei C5, cavalo E2, voltando novamente para defender esse peão aqui de G3, rei B4, cavalo D4, defendendo aqui esse peão, porém aqui está abrindo mão do peão de G3 e após bispo toma G3, as negras aí tem uma vantagem decisiva, já que se o cavalo capturar esse peão de E6, as negras aqui já podem ganhar aqui esse peão de B3 seguido do peão de A4. Então voltando, aqui ao invés de cavalo E2, o correto seria rei B5, ameaçando ali o peão de B6, bispo F2, atacando aqui os dois peões, cavalo C2, cavalo C2 aqui foi para defender esse peão, e aí rei C7, defendendo o peão que está sendo atacado pelo rei, cavalo D4, ameaçando aqui ganhar esse peão de E5, de E6, desculpa, e dar cheque no rei, rei B6, defendendo, cavalo C2, defendendo novamente aqui esse peão de E3, rei C7,
E aqui a posição seguiria aí no empate. Se por exemplo o bispo toma G3, já teria aí rei toma B6 e as negras aí estariam perdidas, já que as brancas aqui vão poder aqui capturar esse peão de A5 e as negras não tem aqui bispo E1 para defender, já que o cavalo está controlando essa casa aqui de E1. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da análise. Deixe seu gostei, se inscreva no canal e quando sair a partida 2 eu vou estar postando aí no canal com mais uma análise. Valeu, até a próxima.